Paz do Senhor, classe Abraão, varões e quem mais, esposas, amigos que possam estar começando aqui um domingo, compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Lembrando a todos que nossa EBD está em todas as salas ativa no YouTube. Como você está me assistindo aqui, as outras salas também estão disponíveis. E se algum domingo você não puder estar conosco às 9 horas da manhã, você pode acessar o YouTube depois e está assistindo a aula, está participando. Também comunique aos outros isso também, porque muitas vezes acontece de alguém entrar um pouco atrasado na sala, 9h15, 9h20, e pega a aula pela metade, um pedaço. Então, se você pode assistir o pedaço, mas depois que acabar, depois de 15 para as 10, 5 para as 10, aí qualquer dia você pode entrar no YouTube e acessar a aula desde o começo. Ela começa desde o início e vai até o fim. Tá bem? Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe a sua vida essa semana. Parabéns porque você passou uma semana e continua buscando comigo hoje aqui, talvez também na sua casa, no seu trabalho, a palavra do Senhor como sustento, como refúgio, né? Como ensinamento, como alimento, como pão vivo. Amém? Então que possamos estar neste Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na vontade de Deus, e perseverarmos, persistirmos, sermos vencedores. Minha oração a Deus agora, nesse momento, é que Ele possa abrir meu coração para falar, que Ele possa abrir o seu coração para ouvir, e que possamos entender qual a sua vontade, os seus propósitos, o seu caráter, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e tudo que há de bom em nosso Deus. Amém? Obrigado pela sua atenção. E nós vamos hoje para a nossa lição de número 4, irmãos. Estamos estudando, vou apresentar aos irmãos que não conhecem, a nossa revista desse trimestre. Amém? Nós estudamos por 3 meses um tema, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Amém? A lição de número 4 hoje diz assim: crise também é oportunidade de recomeço. Amém? Então, é aí que nascem oportunidades, é aí que nascem chances de se recomeçar algo, porque a crise muda muita coisa, né? Muda coisas e muda também pessoas. Muitas vezes somos transformados, né, durante uma crise. Muitas vezes crescemos durante uma crise. Muitas vezes aprendemos a ver coisas que não víamos durante uma crise. Costuma-se dizer desde lá de antigamente que só se dá valor a uma coisa quando se perde, né? Então, são ditados antigos, né, mas são muito verdadeiros. De repente, a gente acaba perdendo alguma coisa, ou, né, e sente falta quando perde. Amém? Então, que nós possamos estar atentos a essa lição de hoje, que é uma lição para crescimento, é uma lição para prevenção, é uma lição para fortalecimento da nossa fé. E para falar em crise aqui, e recomeço, o nosso comentarista da revista usou o livro de Ruth. Amém? É uma história de amor, uma história de fidelidade, né, de amizade de Ruth com sua sogra, e serve aí de uma boa história de recomeço. Amém? O texto que nós vamos ler aqui, um pedaço do capítulo 1 do livro de Ruth. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, né? Na colheita das cevadas, do trigo. Então, nossa lição aqui vai se basear nesse texto, nessa história de Noemi e de Ruth.
E diz aqui a introdução, mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Então, a crise vem para todo mundo, né? Talvez mais fácil de falar em crise, entender em crise, numa crise que estamos vivendo por causa dessa pandemia, porque ela acaba atingindo todo mundo, né? Alguns estão ficando doentes, outros estão saudáveis, mas estão tendo problemas financeiros por causa da crise da doença, né? Outros não estão desempregados, nem pegaram a doença, mas estão uma crise talvez psicológica, né, com medo ou com uma depressão pela situação que está se vendo, que os outros estão passando. Outros não estão com nada, mas estão com medo do amanhã, e a ansiedade que cresce no peito, cresce no coração, também faz mal. Então hoje a gente fala de crise, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo dá atenção. Mas quantas crises já passamos e vamos passar que só afetou a nós, ou só a nossa família, ou só a empresa que trabalhamos, ou só o círculo de relacionamento que estamos vivendo, e as pessoas que estão perto de nós, próximos de nós, não enxergam essa crise como estão enxergando hoje, porque é sua, é da sua família, é da sua casa, é problema seu, né? Então isso acontece muito no mundo. As pessoas muitas vezes não sabem pelo que estamos passando, pela crise que estamos passando, mas todo mundo passa por uma crise. E a crise vem, a crise vai, e aqui a lição quer dizer o seguinte: a fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes nos tempos de crise. Em tempos de crise nós precisamos tomar decisões. Nos tempos de crise nós temos que tomar novos rumos, né? Recomeçar. E com certeza, quem tem Deus no coração, quem serve a Deus, quem tem uma vida com Deus, vai ter muito mais facilidade para fazer escolhas corretas. Amém? E essa lição vem nos fazer pensar nisso, refletir nisso e ver o que estamos fazendo com nossa vida e o que vamos fazer com nossa vida daqui em diante. Aleluia! Que Deus possa nos abençoar nessa manhã de domingo. Amém? A fé nos leva a lugares inimagináveis, diz a parte 1. Eu vou passar aqui o contexto histórico, porque a parte 1.1 diz assim: a crise não é o seu fim. E na história aqui de Ruth e Noemi, vamos dar uma resumida aqui no livro, mas a história é a seguinte, né? Em Judá estava acontecendo fome, uma crise, né? Fruto do próprio pecado da nação de Israel, e na época dos juízes. Então tinha lá um homem, a Bíblia começa assim dizendo, olha, havia um homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos dois filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Estava em Moabe, tá? Fugiram da crise que estava em Judá e foram para Moabe. Não era muito longe, mas era uma outra localidade. Então ficaram lá. E aí morreu Elimeleque, o marido, né? Os 2 filhos tomaram para si mulheres moabitas, mulheres da região. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. E a história vai, né? Às vezes eu posso até confundir nomes aqui, né? Mas eu sempre misturo Ruth com Noemi. Mas Noemi era a mulher, era a esposa, amém? O seu marido morreu, foram para Moabe, ficaram lá por 10 anos, mas seu marido morreu, ficou ela com os 2 filhos. Aí os filhos, né, tiveram a idade de se casaram com 2 mulheres dali mesmo, 2 moabitas. Passou mais um tempinho, morreu os 2 filhos da mulher. Ficou agora a viúva, né, ela era uma judia, com as 2 noras, Orfa e Ruth, as 2 moabitas. Então,
morreu, a tragédia acontece, né? Aqui fala não só de uma tragédia de fome, mas de luto, uma tragédia de tristeza, onde ela fica desamparada de marido, e aí perde seus 2 filhos e fica lá com as noras. Então diz a palavra do Senhor, aqui, capítulo 6, versículo 6 do capítulo 1. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, foi embora. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras iam com ela. Então, Noemi ficou sabendo que o Senhor voltou a abençoar a sua terra, voltou a abençoar Judá, e ela resolve então voltar, sair de Moabe para voltar para sua terra. E as 2 meninas, as 2 noras vão junto, né? Orfa e Ruth. Aí no momento ela para e ela fala assim, olha, volta vocês para sua terra, né? Volta para Moabe, vocês são moabitas, volta lá, fica na casa das suas mães, cada uma na sua casa, que vocês possam arrumar outro marido, que vocês possam ter sua vida. Eu não peço que vocês me acompanhem, vocês não precisam fazer isso. Eu quero que vocês voltem e toquem a sua vida para frente. Eu quero que vocês sejam felizes. Essas eram mais ou menos as palavras aí de Noemi para suas noras. E elas choram e elas não querem largar a Noemi, mas a Noemi insiste, não, volta para casa, vocês são daí, vocês vão tocar a vida para frente. E o órfão resolve então voltar para Moabe, voltar para sua terra, para sua família, mas Ruth fala, não, de jeito nenhum, né? Para onde você for, irei, o seu Deus é meu Deus, e se for para passar fome eu passo junto, se for para morrer eu morro junto, se for para fazer o que for eu vou ficar com você, né? A minha sogra, mas nós vamos estar juntos, né? Eu te amo, eu sou sua amiga, eu quero ficar junto, né? Então, Noemi segue o seu caminho, volta para Judá e Ruth vai junto, amém? E quando chega em Judá, eles são, na sua terra natal, eles são, a Noemi é reconhecida, recebida pelo povo, e o povo se entristece, né, com a sua situação, o povo se entristece com o que ela passou, né? Mas vai ajudá-la, vai conversar. Então Ruth, a sua nora, prontamente se oferece para trabalhar, para ir, estava acontecendo a cega, né, a colheita da cevada, a colheita de trigo, e ela vai humildemente se colocar a trabalhar atrás dos segadores, pegar os restos que sobravam, das espigas que caíam pelo chão, e aí vai a história de Ruth e de Noemi, amém? E aí ela cai nós vamos falar na lição, ela cai na graça, né, na admiração dos olhos de Boaz, que era mais ou menos um parente, né, da família de Noemi. E Boaz acha graça em Ruth pelas suas qualidades, e aí ela vai cumprir todas as regras e compromissos da lei, e ele vai se casar com ela, e ela vai ser abençoada. Amém? Então essa história, esse é o contexto, assim, falando rapidamente, porque o nosso tempo é curto, mas da história de Ruth, de Noemi. Você pode depois então pegar o livro de Ruth com o tempo na sua casa, releia, né? Estude, relembre a lição e você vai, com a história de Ruth, você vai ter na sua mente a lição. E você vai se lembrar dela nesses momentos de aflição, nos momentos de crise, com o chamado do Senhor nessa lição para você recomeçar sempre. Amém? Mas uma vez ou duas. Irmãos, eu estava estudando lição aqui, antes de falar com vocês, eu estava lembrando, na empresa que eu trabalho, tem um passarinho lá, o bem-te-vi. Todo mundo conhece um bem-te-vi, né? É bem comum em nosso meio. E lá na empresa tem um poste com um transformador. Atrás do transformador, entre o transformador e o poste, tem os cabos, os fios elétricos são bem grossos, faz tipo de uma barriga assim, e ele faz o ninho ali. Eu acho que ele aproveita o calor do transformador do poste, ele faz ali. Sempre fez ali, né? Na época da chuva, ele faz o ninho, nasce filhote, faz de novo, nasce filhote, depois passa o frio e volta. E um dia tanto que ele chegava assim, ele pousava numa capinha que tinha do eletroduto e derrubou a capinha. Então tivemos que chamar uma empresa, um caminhão especial, foi lá, desligou a energia, recolocou a capinha, e aí o passarinho, vou tirar, né?
Então eu me lembro que o técnico lá em cima, o eletricista do caminhão, foi tirando o ninho, jogando no chão. Enquanto ele jogava no chão, o BenTV já estava no chão, pegando o capim para voltar e colocar lá. E ele falou, rapaz, tem que catar isso e já jogar no lixo, senão eu vou acabar de descer daqui e já vai reconstruir o ninho. Então precisava tirar de lá, né? Não tinha ovinho ainda, tiramos tudo, jogou o capim tudo no lixo, limpou tudo, passou uma semana, estava o ninho de novo lá. Né? Não sei se tivesse mais uma vez, quantas vezes ele fazia o ninho, né? Mas o objetivo, a persistência, o recomeço de um bichinho, né? Ele queria procriar, ele precisava fazer um ninho, o lugar que ele escolheu era ali, e surgiu uma crise na vida dele, alguém chega lá com um caminhão, com um cesto, com um guindaste, derruba tudo, mas correndo risco de vida e tudo mais, ele estava ali no meio da gente, catando aquele matinho para levar de volta para fazer o seu ninho. Então, irmãos, é recomeço, né? Recomeçar. Tem aí o exemplo do passarinho, tenha seus objetivos, tenha sua força, sua fé, seu propósito, né? A sua perseverança. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Nossa lição aqui tem um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu vou ler aqui. É um comentário muito bacana, muito bonito sobre esse livro de Ruth. Ruth, porém, trata de amizade e amor. No livro de Juízes, o julgamento de Deus está mostrando à nação de Israel a loucura do pecado. No livro de Ruth, o amor e a virtude estão sendo recompensados. Então é um contraste aqui, né? Enquanto o povo de Israel estava sofrendo por causa do seu pecado, ele vai mostrar o amor e a fidelidade, a virtude sendo recompensados por Deus na vida de Ruth e de Noemi. Na verdade, o livro de Ruth trata a respeito de Deus. Ele é o personagem principal desse precioso livro. Vale ressaltar que, em uma sociedade dominada pelos homens, os personagens centrais desse romance são duas mulheres que desafiaram a crise e agiram com fé na providência divina. A primeira era uma judia idosa, pobre, viúva e sem filhos. A outra, uma gentia viúva que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. Então, não era só uma fidelidade, um apego, né, de Ruth com a sua sogra Noemi, mas com o Deus da sua sogra, né? Um Deus que ela aprendeu, um Deus que ela conheceu nessa convivência com Noemi. Amém? Então, eu volto a repetir, eu já disse isso em outras aulas, quando nós estudamos um personagem bíblico, nós estudamos a história dele, a vida dele, mas o personagem central é sempre Deus, irmãos, sempre Jesus. Eu costumo dizer, quem foi Davi? Foi um herói, foi um rei, foi tudo, mas se não fosse ele, poderia ser outro. Porque a vitória dele veio por meio de Deus, né? Por intermédio, pela força, pela vontade de Deus. Então, profetas que passaram, heróis da fé que passaram, todos mostram o poder de Deus, mostram o agir de Deus, mostram a vontade de Deus, mostram o caráter de Deus, mostram o amor, a justiça de Deus. Amém? Então, quando nós estudamos esses personagens, estamos estudando Deus, estamos estudando Jesus, o Espírito Santo, a Trindade. Amém? Lição número, parte 1, 2, fala que nós temos que fazer escolhas assertivas. Ruth deixa para trás os deuses pagãos, sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi. Então os moabitas eram idólatras, né? Tinham os seus costumes, tinham as suas crenças, e Ruth larga tudo isso para seguir o Deus de Noemi. Deus havia instruído seu povo que somente a ele deveriam orar e prestar culto. Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, que a idolatria precisava ser extirpada de sua vida. Muitas vezes passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e que acabam virando objetos de idolatria em nossa vida, como comenta em Colossenses 3:5. Então, olha aqui, não está falando só de idolatria de ídolos, assim, não, está falando de idolatria também de situações, idolatria de coisas, né? Aqui diz a palavra, eu vou ler
Colossenses, vou pegar minha Bíblia aqui. Comentou aqui, olha, vou repetir. Muitas vezes passamos por crises, né? E ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus e acabam virando objetos de idolatria em nossa vida. Colossenses 3, 5. Vou ler aqui minha Bíblia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E aí vai, eu vou ler mais alguns versículos aqui, olha, revistais, o 12, Colossenses 3,12, revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então vai dizendo muito aqui de mudança, né? Muita se despojar e, sobretudo, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz, olha o resultado, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados como um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e amoestando-vos, e aí vai crescendo. Amém? Então, o que nós temos que ter é Deus como primazia. É preciso escolher a quem iremos servir e quem ocupará a primazia em nosso coração. Então, entregue seu caminho ao Senhor, se despoje de todas essas maledicências, idolatria, glutonaria, avareza, tanta coisa ruim que estava em nós e hoje já não está mais. Isso é uma vitória muito grande. E você vai ser recompensado com a paz de Cristo em meio à crise. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Parte 1.3 da sua revista aí. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. A fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e trouxe salvação. Então, o testemunho, a Noemi é porque você é minha sogra, Noemi que eu vou te seguir. Não, Ruth decidiu porque ela via Deus na vida de Noemi. Amém? O ser humano, olha que é muito interessante e importante isso. O ser humano absorve o comportamento de seus companheiros. Existe até uma pesquisa, não consegui achar, mas eu já li sobre isso, que acho que os psicólogos que acabam ensinando isso, né, estudando isso, mas você acaba sendo muito, né, das 5 pessoas com quem você mais convive. Você absorve comportamentos, absorve conceitos, critérios, né? E você passa a ter parte do caráter, do costume dessas pessoas que você mais convive. Então isso é muito importante. A lição diz assim, caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Então o importante é caminhar com quem tem compromisso com Deus, né? Você vai ser mais parecido com essas pessoas, vai querer mais Deus a cada momento. Olha aqui, logo devemos trilhar a nossa caminhada cristã ao lado dos justos e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. Vocês já ouviram dizer assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Eu já ouvi dos mais antigos, mais velhos falarem isso, até as pessoas, de um tempo atrás, davam mais valor, né,
as sabedorias ditas por ditados, por palavras, mas são alguém que inventou. Muitos ditos populares são consequências, né? São resumos de experiências que as pessoas tiveram. E diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Está na Bíblia isso? Essa frase aqui não. Não está na Bíblia, é um ditado popular. Mas na Bíblia está, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganes, ou não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, cuidado com quem você anda, né? Não fique enganado não, que as más conversações estragam os bons costumes. Deveria ser o contrário, né? Os bons costumes acabam com as más conversações. Mas quando você está participando, quando você está rodeado, quando você está convivendo com quem tem más conversações, a tendência é corromper os seus bons costumes, se você não estiver esperto. Então, toma cuidado com quem você anda, meu irmão, minha irmã, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Salmo de número 1, né? Vou pegar minha Bíblia aqui, nós vamos ler também. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Vocês conhecem bem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Nem se detém no meio do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se mistura, não anda junto. Antes, ao contrário disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então, aqui é mais um texto bíblico, né? Bem-aventurado, feliz, próspero será o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mais uma vez confirmado pela Bíblia com versículo. Vou ler mais um só aqui, tem vários, tá? Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, vai sofrer. Então, quem anda com sábio, como eu disse, tem a pesquisa aí, vai sofrer influência das pessoas com quem mais convive. Então, não estou dizendo que a gente não pode estar perto de alguém que não processa a mesma fé que nós, não. A gente trabalha em empresas, trabalha com pessoas de vários tipos de raça, de vários tipos de várias cidades diferentes, de vários tipos de famílias diferentes, criados de formas diferentes, com conceitos diferentes, com valores diferentes, com religiões diferentes, e a gente trabalha junto, trabalha próximo, né? Respeita, convive, tem que conviver no mesmo ambiente, pode ser no trabalho, na empresa, pode ser numa escola que você estude, mas isso não quer dizer sentar junto, isso não quer dizer ter convivência, andar junto, trabalhar. Aí acabou o horário, acabou o estudo da escola, vamos para o seu lado, mas quando a gente convive muito próximo a pecador, além do fato de ser influenciado, é caso para parar e pensar, poxa, como que eu consigo, né, ficar em comunhão, né, com quem não serve a Deus, ou quem pode estar indo para o caminho mau, né? Então, como que exemplo, a nossa lição traz hoje aqui, aqui olha, o ser humano absorve comportamento dos seus companheiros, né? Então a gente precisa ter cuidado. Eu estou trabalhando do lado de alguém que vive no pecado, sofre pelo pecado, gosta do pecado, não se importa com o pecado, não tem compromisso com Deus. Qual é o meu relacionamento com ele? Profissional. Podemos até trabalhar junto, desenvolver junto, pensar junto, produzir junto, podemos estudar juntos, mas eu aqui, você ali, eu tenho minha fé, você tem a sua vida, e tomar o cuidado para não ser influenciado por pensamentos negativos, pensamentos que afastam de Deus.
Amém? Eu até li alguns trechos aqui porque eu gosto de falar da revista, para não dizer que é o Roberley que está inventando, é o Roberlei que está pensando, para mim não deixar pensamentos meus, conceitos meus dominarem a nossa aula, mas sim um estudo aprofundado feito pelo comentarista da lição, pelo nosso pastor, e a gente vai seguindo nesse caminho aí, tá bem? Parte 2 da nossa lição, superando a crise. Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então, Noemi estava ali viúva, perdeu 2 filhos e com 2 noras para sustentar junto, né? Então a crise estava instaurada, a crise pela qual ela estava passando era muito grave, mas Noemi estava atenta, né? Como que eu vou sair disso? O que eu vou fazer agora? Né? Senhor, me ajuda, ela cria em Deus, tinha fé em Deus, e de repente ela ouve falar que o Senhor estava tratando de forma misericordiosa o seu povo, estava derramando bênçãos sobre o seu povo, e ela fala, eu vou voltar para lá então, né? Eu vou recomeçar minha vida, eu vou tocar a vida para frente. Movidas por fé, mesmo na crise. Então fala que elas passavam por um momento de luto, né? Era inevitável isso, mas diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. Então, estava ali Ruth, né? Noemi, Ruth, e eu já esqueci o nome da outra, que era a gente quase não fala da outra, né? Meu Deus, sumiu aqui. Vou pegar aqui, peraí. É órfã, né? Cadê? É órfã? É isso mesmo. Voltaram para casa, né? Viúvas, essas 3 viúvas. E aí? Como que fica? Né? Vamos chorar o passado? Não, o passado passou. Acabou. Então aqui a lição vem dizer assim, olha, elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido, o que acontecia passado. A única coisa a fazer é se levantar das cinzas, se levantar do sofrimento. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, da tristeza, mas levantaram-se, tomaram uma decisão, seguir em frente, resolveram recomeçar. É aí que faz a diferença na vida delas. Né? A decisão pelo recomeçar, a decisão por tentar mais uma vez, vamos sair daqui, a gente tem que fazer alguma coisa, vou voltar para minha terra, lá Deus está abençoando, no caminho a Ruth pensa, a Noemi pensa melhor, fala assim, é melhor você voltar para a casa de suas mães, vocês vão viver melhor lá. Então há uma parada, uma discussão, um debate, o que será que é bom, o que será que não é bom, mas elas estão resolvendo a vida, eles estão correndo atrás, estão em pé, estão levantados, falando, vamos viver, o que é melhor para nós? Né? Vocês ficam, para mim, na minha opinião, Noemi dizia, você ficar com a sua família. Né? Uma aceitou, a outra não. Não. Eu vou ficar com você. Ruth não aceitou. Tá bem, você acha que é melhor assim? Então vamos, né? Vamos para lá, vamos para ajudar, vamos voltar para lá e vamos recomeçar nossa vida lá, com a bênção de Deus. Então elas tinham determinação, tinham fé, é isso que nós precisamos ter nesses momentos de crise. Amém? Não adianta ficar lá, olha, o que eu perdi, né? O que eu perdi o emprego, o que eu perdi o tempo, o que eu perdi, o que eu perdi, o que você perdeu, já perdeu, né? Da tristeza, mas é se levantar, ficar esperto como Noemi ficou, tô sabendo que tal situação tá melhor, eu vou lá para ver, eu vou me levantar, eu vou batalhar, eu vou viver. Amém? E vamos recomeçar. Fazer escolhas certas. Aprendemos a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. De fato, escolhas geram frutos e em meio às crises se faz necessário escolher em Deus. O que é escolher em Deus? Escolher a sua vida, o que você vai fazer da sua vida, desde que obedeça e seja sujeito à vontade de Deus. Né? Eu vou, então, levantar e vou escolher um emprego. Precisa ser um emprego que você ganhe seu dinheiro de forma justa, de forma honesta.
É assim que se escolhe em Deus. Tem muito emprego que você pode ganhar dinheiro de forma desonesta, de forma injusta, de forma mentirosa. Estou dando o exemplo aqui do emprego, pode ser outras crises, né? Mas qual é a escolha em Deus? É você escolher um emprego, uma saída para a crise que te deixe ganhar esse dinheiro de forma justa, de forma honesta. Amém? Pode ser um pouco mais de dinheiro, um pouco menos de dinheiro, você pode sofrer um pouco mais fisicamente, mentalmente, mas você precisa ser justo. Tem que ganhar seu dinheiro de forma honesta. Essa é a vontade de Deus. Essa é o escolher em Deus. Amém? Nosso tempinho ali que está acabando. Vou dar uma resumida aqui, viu, meus irmãos? 2:3. No mundo, 3 aflições. Já ouviram bastante disso de Jesus. Nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Devemos permanecer nele, pois ele venceu o mundo. O Senhor está no controle de tudo, nada escapa de seus olhos. Isso é importante, as crises são passageiras. Amém? Crise é situação passageira. Portanto, devemos permanecer confiantes do Senhor, mesmo vivenciando adversidades. É difícil confiar quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão piorando, não é verdade? Pois Ele é poderoso e soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Mais uma vez aqui, então, falando de propósito. Amém? Romanos 8:28, eu anotei aqui, olha. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, em outras traduções, pelo seu propósito. Que propósito? Amadurecimento do caráter, salvação. Então, olha, eu vou repetir aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente. Talvez a gente analise uma situação individual, por que estou passando este caso, este fato, neste momento. Precisamos examinar o contexto, né? Precisamos examinar tudo o que está acontecendo, porque diz a palavra que tudo isso contribui conjuntamente para o bem daqueles, não é todo mundo não, para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus, quem não tem chamado para salvação, não aceitou o chamado, não está no propósito de Deus, até passa por crise também, até sofre também como nós sofremos, mas não tira proveito nenhum disso. Só fica no sofrimento, só fica na perda, só fica na lamentação, no ressentimento pelo que perdeu, pelo que deixou de ganhar, porque espiritualmente não ganha nada, porque a alma não cresce nada com a crise. Mas os que estão em Deus, os que estão no amor de Deus, sim, aí as crises podem contribuir de alguma forma, principalmente para o aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. Amém? Estamos crescendo, estamos sendo fortalecidos, amém? Pelo Senhor. Tem uma observação aqui muito linda do pastor Jeremias Pereira. Escreveu sobre quando tudo vai mal, quando tudo vai de mal a pior, adapte-se aos novos tempos. Então, quando tudo vai de mal a pior, adapte-se aos novos tempos. Por exemplo, estamos passando essa situação de pandemia, vai de mal a pior. Enquanto muita gente está se lamentando, muita gente está pensando em como vai trabalhar, como vai agir, como vai viver daqui para frente, até que tudo volte ao normal, que pode demorar bastante. Então essas pessoas com certeza vão ter um sucesso primeiro, vão ter mais sucesso. Amém? Escolha aqui, ó. Amigo, não murmure, não fique agarrado ao passado, principalmente ao passado negativo. Escolha a pessoa que deseja ser e não permite que sua vida seja um mero reflexo da sua história familiar. Muito importante isso. Amém? Olha aqui. Escolha a pessoa que deseja ser e não permita que sua vida seja um mero reflexo de sua história familiar. Renove-se, redefina-se. O Espírito Santo
é aliado nessa jornada. Peça-lhe ajuda. Para crescer é preciso sair da zona de conforto. Não viva sendo empurrado. Sua vida é responsabilidade sua. Veja bem, é muito importante. Vou dar um tempinho aqui. Está dizendo assim, olha, não deixa as pessoas escolherem o que você vai viver. Não seja um simples caso da vida. Olha, eu sou assim porque eu bebo, porque meu pai bebia, porque meu avô bebia, meu bisavô morreu de alcoolismo. Não, eu posso mudar isso, né? Eu posso ter uma imagem negativa daquilo, mas isso pode servir de base para me mudar, né? Então não adianta eu sou assim porque foi assim. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Se fosse assim, Ruth, Noemi e a outra poderiam ficar lá em Moab se lamentando, pedindo uma esmola. Olha, somos viúvas, somos 3 viúvas, nossos maridos morreram, nós somos assim, pedintes aqui, dependemos de esmola, porque nós vamos fazer o quê, né? Nossos maridos morreram, Deus quis assim. Não, elas se levantaram, elas resolveram a sua vida e partiram para cima daquilo que tinham resolvido, das suas decisões. Amém? Então, não fica, né? A minha família era mal, eu sou também mal, assim, com esses problemas por causa da minha família. Você pode mudar, você pode recomeçar, você pode se renovar, você pode se redefinir, você deve escolher a vida. Aqui diz a lição assim, ó, não viva sendo empurrado. Tem uma música que o pessoal costuma falar do Martin da Vila, se não me engano, deixa a vida me levar, deixa a vida levar eu. A vida leva mesmo, leva para um lugar que a pessoa não quer ir. Então não adianta esse negócio de deixar a vida me levar. Não, eu levo a vida, eu escolho a vida, eu faço as escolhas, com o que falou a lição, o auxílio do Espírito Santo, e vou vencer. Não viva empurrado. Sua vida é responsabilidade sua, porque você, meu irmão, você, minha irmã, eu, nós é que fazemos as nossas escolhas, nós é que tomamos as nossas decisões e nós que vamos arcar com os castigos ou as bênçãos das escolhas que fizemos. Por isso que nós estamos sempre falando, ande com Deus, peça em Deus, enxergue como Deus, veja o que Deus quer, porque você vai estar no seu propósito e você vai ser abençoado e não amaldiçoado. Amém? A parte 3 fala de recomeçar. Ruth vai dar, né, Ruth vai falar aqui que ela deixou, né, a sua, foi com simplicidade, com humildade, foi trabalhar, ela teve atitude, ela teve vontade, ela teve foco, ela teve determinação e ela foi abençoada. Mas fala assim, todo recomeço, né, precisa ter mudança. Então a situação era outra, a Ruth tinha que ser outra. Então temos que ser assim também. Ah, mas eu sempre fiz assim, deu certo. O sempre assim não existe mais. Pode não existir mais, né? Isso na religião, isso no trabalho, isso no pós-pandemia. Eu sempre saía para a rua sem máscara, nunca teve problema, agora tem. Quem ficar aí brigando com a máscara vai ficar. Quem vai se adaptando, põe uma máscara, não serve, fica ruim, ele coloca outra, aperta a orelha, aí ele coloca uma na cabeça, ficou ruim, ele põe um pano mais fino, um pano mais grosso, até que ele acerta a máscara dele e vai viver, vai tocar o barco, vai ser protegido, ele vai passar por isso. Mas quantas pessoas estão aí, eu não vou usar máscara porque eu nunca precisei disso, e pode pegar doença, pode pior, né, passar para os outros. Então, irmãos, precisa de mudança. Pós-pandemia, talvez os restaurantes não sejam a mesma coisa, a relação de trabalho pode não ser a mesma coisa, os trabalhos na igreja não sei como é que vai ser. Nós precisamos aceitar as mudanças, encarar as mudanças, mudar, ter os nossos objetivos, ter a nossa vida, ter o nosso bom ânimo que o Senhor prometeu que Ele dá. Quando a coisa estiver ruim, levanta alguém ao nosso lado, ter o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. E eu estou dizendo isso com convicção, porque é palavra do Senhor, não minha. Ele é fiel à sua palavra. Amém? Toda ação gera uma reação. Aqui diz assim, uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um relevante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Então, o que tem no seu coração guardadinho aí? Né? O que está preparado? Lembra? Acima de tudo que deveis guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quase toda aula eu repito esse versículo, mas é muito importante, porque a decisão que precisa ser tomada hoje, agora, em tempos de crise, para você colher depois. Amém? Nosso tempo está acabando, não tenho mais tempinho para gravação, então eu preciso de dar até mais para vocês. Desejar aí um bom fim de semana, que vocês possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Busque mais, liga na igreja, ou entre em contato, tem revista para vender lá ainda.
converse na secretaria, estude na sua casa, nosso tempo aqui é curto, tá? Mas a palavra do Senhor, essa revista está muito boa, irmãos. Está muito para a nossa época, para o nosso tempo. Amém? Deus te abençoe, que vocês me permitam estar mais vezes aqui falando com vocês e vocês me ouvindo. Forte abraço, uma boa semana, que Deus abençoe a todos.